Salve, salve galera, tudo bem com vocês? No nosso bate-papo e troca de ideias de hoje, a gente vai colocar em contexto em sociologia a imigração e a relação social como causa e consequência que esse movimento nos traz, assim como também a globalização nessa era mais contemporânea, relacionando a questão da economia e da influência social que nos traz também. Então, sobe a vinheta, fica com a gente e bora tirar um pouco dessas dúvidas. Então, galera, a gente inicia falando sobre imigração, o significado. A palavra imigrar tem o sentido de deslocamento. É quando ocorre um movimento populacional de um determinado local saindo para o outro. A imigração, ela pode ocorrer tanto de forma regional como também nacional e também podemos citar aqui a imigração internacional, que vem ocorrendo bastante ultimamente. Hoje é um dado um pouco mais atualizado que eu vou colocar, cerca de 70 milhões de pessoas, dado da ONU, tá bom? Esse dado indica que 70 milhões de pessoas estão em um processo de imigração. Essa imigração ocorre por diversos fatores, mas a gente vai citar alguns. Podemos citar aqui a questão da pessoa imigrar, sair de seu local de origem devido a um conflito cultural, religioso, bélico, onde aquelas populações estão ali se digladiando, brigando. Podemos citar também a ideia de que em alguns locais não existem subsídios necessários para a sobrevivência. Aí a pessoa tem que sair daquele local, ela migra para o outro local em busca de sobreviver, em busca de benefícios para melhorar a sua vida. Existe também a questão econômica, onde a pessoa migra de um lugar para outro em busca também de emprego, de renda. Essas questões, elas vão desde a ambiental, onde um clima é desagradável para se manter, pelo menos para plantar, e eles tendem naquele local a migrar para outro, como também cultural, econômica. Esses fatores estão interligados. Então saibamos aqui que a imigração é uma realidade. No Brasil nós tivemos as imigrações de diversas formas, as imigrações por tráfico de escravos, os negros eram capturados lá no início da história do Brasil, naquele comércio triangular, eram trazidos para o Brasil à força e tinham que vir para cá. Então esse tipo de imigração é a forçada, a imigração onde ocorre uma fuga, a galera sai porque acontece um conflito, como por exemplo, agora está ocorrendo uma guerra entre Israel e os palestinos. Muitas pessoas dali acabam saindo do local porque tem medo de morrer devido às bombas, enfim, o conflito. Então o Iêmen também, lá no Iêmen a gente tem uma grande circunstância de guerra, é o local que talvez tenha mais imigração, surto imigratório do mundo. Também existe a imigração que a gente chama de fuga de cérebros. Muitos países, olha só, é importante porque isso é matéria inclusive de questão de vestibular e Enem. Muitos jovens, estudiosos, universitários, jovens cientistas, em países como o Brasil e países que são subdesenvolvidos ou emergentes, não conseguindo mercado ou estudo em seu país de origem, eles tendem a agarrar a oportunidade de bolsas em outros países desenvolvidos, a exemplo da Austrália, da Índia, que apesar de ser um país emergente, vem sugando muitas pessoas jovens, cientistas de todo o mundo, os Estados Unidos. Essa fuga de cérebro acontece em países que não investem na educação. No caso, o Brasil ultimamente vem passando por alguns percalços onde a ideia neoliberal do ministro do Brasil e do presidente acaba influenciando para cortar os gastos da educação e das universidades. Os jovens cientistas, eles tendem a sair do Brasil em busca de um novo local para que eles possam ali conquistar a sua independência estudantil, acadêmica e desenvolver o seu projeto de vida. Então essa fuga de cérebros vem ocorrendo bastante também em países como o Brasil, que são países subdesenvolvidos e emergentes.
Outro fator que é de suma importância para citarmos é o fato da globalização. Então, o que é o ato de globalizar? É quando ocorre uma unificação do globo por meio de informações, de deslocamento, de economias que passam a circular o mundo todo, do mercado em si. Esse fator econômico vem também a publicar para todos nós a ideia de política das massas, de cultura das massas. A Coca-Cola está aí para isso. Nós temos uma vasta, digamos que, propaganda da Coca-Cola como um grande produto do mundo todo. Os produtos made in China hoje em dia. Enfim, se formos citar, são várias as empresas ou marcas de todo o mundo, das grandes potências, que vêm a ser implementadas em todo o globo. A globalização, ela tem um fator muito importante, que é a ideia de transformar o mundo pequeno, a ideia do Marshall McLuhan, por exemplo, da aldeia global, que ele cunhou essa expressão para dizer que o mundo hoje é como se fosse uma aldeia. A aldeia indígena, todo mundo convive, sabe o que o outro está fazendo, compartilha ideias. E o mundo estaria como uma aldeia, mas global, mais extensa, devido ao anseio da internet, da comunicação. O mundo passou a ficar pequeno na informação. Hoje, nós podemos saber o que, por exemplo, está ocorrendo na China, no Japão, no outro lado do mundo, por meio da internet. Essa aldeia global, ela fez a realidade se tornar mais globalizante. Ou seja, a globalização vem agindo, mas a globalização tem seus prós, porém também tem os seus contras, como por exemplo, muitos países e pessoas que são excluídas acabam não tendo acesso aos bens básicos comuns que a globalização e o capitalismo oferecem, como por exemplo, uma roupa de última geração, um uso de um shopping center, o uso de produto que esteja em ascensão, que seja mais caro. Esse mercado acaba ficando por fora dessa população que não é economicamente ativa, a população que não consegue trabalho, que é excluída por falta de escolaridade, por falta de investimentos na educação, por falta de oportunidade e de equidade. Então essa população não é economicamente ativa. A PEA, população economicamente ativa, é aquela população onde as pessoas conseguem ter estudo para ter trabalho, para se manter e para constituir o comércio. Então, quando isso não ocorre, ocorre o que chamamos de desigualdade, que são as mazelas sociais. É aqui que entra a ideia de o poder neoliberal ser um pouco cruel com essas pessoas, porque o poder neoliberal indica que o país deve cortar os gastos no investimento de subsídios para pessoas que necessitam, como educação, saúde. Então, a ideia neoliberal da privatização, de cortar os gastos, acaba aumentando a falta de serviço básico para as pessoas que são excluídas. Então, jovens, na nossa aula de hoje, o nosso breve encontro foi para falar um pouco sobre o tocante da imigração para a sociedade, como também o contexto da globalização nesse mundo tão desigual que é. Fiquem com Deus, qualquer coisa de dúvida, voltem o vídeo, entrem em contato e até uma próxima.